Pantera Negra, Wakanda para Sempre é um filme estadunidense de super-herói de 2022 baseado no personagem Pantera Negra, da Marvel Comics. Produzido pelo Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures, é a sequência de Black Panther, 2018, e o 30º filme do universo cinematográfico Marvel. O filme é dirigido por Ryan Coogler, que coescreveu o roteiro com Joe Robert Cole, e estrelado por Letitia Wright, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Winston Duke, Florence Kazumba, Dominique Thorne, Michaela Coel, Tenoch Huerta Mejia, Martin Freeman e Angela Bassett. No filme, os líderes de Wakanda lutam para proteger sua nação após a morte do rei T'Challa. As ideias para uma sequência começaram após o lançamento de Black Panther em fevereiro de 2018. Coogler negociou para retornar como diretor nos meses seguintes e o Marvel Studios confirmou oficialmente o desenvolvimento da sequência em meados de 2019. Os planos para o filme mudaram em agosto de 2020, quando Chadwick Boseman, estrela de Black Panther, morreu de câncer coloretal, com a Marvel escolhendo não reescalar seu papel de T'Challa. Outros membros do elenco principal do primeiro filme foram confirmados para retornar naquele mês de novembro, e o título foi anunciado em maio de 2021. A produção começou no final de junho e foi até início de novembro de 2021, em Atlanta e Brunswick, Geórgia, assim como nos arredores de Massachusetts, antes de um hiato para permitir que Wright se recuperasse de uma lesão sofrida durante as filmagens. A produção foi retomada em meados de janeiro de 2022 e encerrada no final de março em Porto Rico. Black Panther, Wakanda Forever estreou no El Capitan Theatre no Teatro Dolby em Hollywood em 26 de outubro de 2022, e foi lançado nos Estados Unidos em 11 de novembro de 2022, sendo o último filme da fase 4 do UCM. O filme recebeu avaliações positivas dos críticos, que elogiaram as performances do elenco, particularmente de Wright, Huerta e Bassett. Peso emocional, direção de Coogler, sequências de ação, trilha sonora e homenagem a Boseman. T'Challa, rei de Wakanda, morre de uma doença que sua irmã Shuri acredita que poderia ter sido curada pela erva coração. Shuri tem tentado recriar sinteticamente a erva depois que foi destruída por Killmonger, mas não teve sucesso. Um ano depois, Wakanda está sob pressão de outros países para compartilhar seu Vibranium, com algumas partes tentando roubá-lo à força. Ramonda implora a Shuri que continue sua pesquisa sobre a erva coração, na esperança de criar um novo Pantera Negra que defenda Wakanda, mas ela se recusa, pois acredita que o Pantera Negra é uma figura do passado. A CIA usa uma nova máquina de detecção de Vibranium em uma expedição a um potencial depósito de Vibranium debaixo d'água. Toda a equipe de busca é então atacada e morta por Namor e seu povo de pele azul e respiração aquática, mas a CIA acredita que Wakanda foi responsável. Namor vai até Ramonda e Shuri, burlando facilmente a segurança avançada de Wakanda. Ele culpa Wakanda pela busca de Vibranium e dá a eles um ultimato: encontre e dê a ele a cientista responsável pela máquina de detecção de Vibranium, ou ele atacará Wakanda. Shuri e Okoye, com a ajuda de seu amigo e agente da CIA Everett K. Ross, vão a Boston para conhecer a cientista responsável, uma estudante do MIT chamada Riri Williams. O grupo é perseguido pelo FBI e depois pelos guerreiros de Namor, que derrotam Okoye e levam Shuri e Riri para debaixo d'água para conhecer Namor. Ramonda tira a patente de general das Dora Milaje de Okoye e procura Nakia, que vive no Haiti desde o blip, para ajudar a encontrar Shuri e Riri. Shuri conhece Namor, que lhe mostra seu reino subaquático de Talocan, que ele protegeu por séculos e é rico em Vibranium. Amargurado com o mundo da superfície que uma vez o rejeitou, Namor oferece uma aliança com Wakanda contra o resto do mundo, mas promete destruir Wakanda primeiro se eles recusarem. Nakia ajuda Shuri e Riri a escapar, e Namor revida com um ataque contra a capital de Wakanda, durante o qual Ramonda se afoga salvando Riri. Namor promete voltar em uma semana com força total, para ver se eles mudaram de ideia. Enquanto isso, Ross é preso por sua ex-esposa e diretora da CIA, Valentina Allegra de Fontaine, por secretamente trocar informações confidenciais com os wakandanos. Shuri, usando um remanescente da erva que deu ao povo de Namor suas habilidades subaquáticas, é capaz de reconstruir sinteticamente a erva coração. Shuri ingere a erva para se tornar a nova Pantera Negra e após encontrar Killmonger no plano ancestral, é aceita pelas outras tribos. Apesar do Conselho de Paz de M'Baku, Shuri está determinada a se vingar da morte de Ramonda e ordena um contra-ataque imediato a Namor.
Preparando-se para a batalha, e com Ayo assumindo o papel de general das Dora Milaje, Shuri concede a armadura Anjo da Meia-Noite a Okoye, que em troca recruta a NECA para se juntar a ela. Os vacandanos usam um navio marítimo, o Leopardo do Mar, para montar uma armadilha para Namor, atraindo ele e seus guerreiros para a superfície, e uma batalha se inicia. Shuri separa Namor do resto de seu povo, com a intenção de desidratá-lo e enfraquecê-lo. Os dois caem em uma praia deserta, onde Shuri é esfaqueada e presa, mas eventualmente se liberta. Usando o motor do Royal Talon Fighter, ela queima Namor e ganha vantagem. Mas finalmente decide poupar sua vida e oferecer a ele uma aliança pacífica para salvar seu povo, que Namor aceita quando a batalha termina. A prima de Namor, Namora, está chateada por Namor se render a Shuri, mas ele promete que a empatia de Shuri por seu povo é útil e que Wakanda precisa deles porque não tem outros aliados no mundo. Agora segura, Riri retorna a Boston, mas tem que deixar seu novo traje para não piorar as relações entre Wakanda e os Estados Unidos. Okoye então resgata Ross da prisão. Em uma cena no meio dos créditos, Shuri visita Nakia no Haiti, onde ela queima seu manto cerimonial funerário como sua mãe queria, permitindo-se finalmente ficar de luto. Ela então descobre que Nakia e T'Challa tiveram um filho, Toussaint, que Nakia está criando em segredo, longe da pressão do trono. Toussaint revela que seu nome de Wakanda é Príncipe T'Challa. Letitia Wright como Shuri Pantera Negra, a princesa de Wakanda que projeta novas tecnologias para a nação. Wright recebeu um papel maior no filme após a morte de Chadwick Boseman, que atuou nos filmes anteriores do UCM como o irmão de Shuri, T'Challa Pantera Negra. Wright disse que Shuri se volta para sua tecnologia como uma forma de lamentar T'Challa. Lupita Nyong'o como Nakia, uma cão de guerra e uma espiã de disfarce da nação de Wakanda da tribo do Rio. Nyong'o disse que Nakia amadureceu após o blip e a morte de T'Challa, explicando que as prioridades de sua personagem mudaram e se aguçaram, enquanto acrescentava que Nakia ainda continua sendo aquela que você quer ligar quando estiver em problema. Danai Gurira como Okoye, a chefe das Dora Milaje, as forças especiais femininas de Wakanda. Gurira disse que o filme explora muitas facetas da humanidade de Okoye. Winston Duke como M'Baku, um guerreiro poderoso e implacável que é o líder da tribo da montanha de Wakanda, os Jabari. Duke indicou que após o envolvimento dos Jabari nos eventos de Avengers, Infinity War 2018 e Avengers, Endgame 2019, a tribo não está mais isolada do resto de Wakanda. Ele também sentiu que M'Baku estava tentando descobrir como avançar neste novo mundo para Wakanda. Florence Kazumba como Ayo, membro e a segunda no comando das Dora Milaje. Dominique Thorne como Riri Williams, uma estudante do MIT e inventora genial que cria uma armadura que rivaliza com a armadura de Tony Stark e Homem de Ferro. O diretor Ryan Coogler observou que Williams é um contraste para Shuri, acrescentando que há um fio de semelhança entre as duas, mas também são muito diferentes. Com o relacionamento de Williams e Shuri representando uma exploração semelhante da diversidade da experiência negra, como o relacionamento de T'Challa e Killmonger. Fez em Black Panther 2018 Michaela Coel como a NECA, uma guerreira de Wakanda. Coel foi atraída pela personagem ser queer como nos quadrinhos, e Coogler descreveu a NECA como uma espécie de rebelde. Tenoch Huerta Mejia como Namor, o rei de Talocan, uma antiga civilização de habitantes subaquáticos, que se referem a ele como deus serpente emplumado Kukulkan. Huerta disse que Namor decide se envolver no mundo da superfície depois que T'Challa revela publicamente a verdade de Wakanda no final do primeiro filme, o que consequentemente coloca Talocan em perigo, levando Namor e seu povo a agir para se protegerem. Huerta também confirmou que o personagem é um mutante igual nos quadrinhos. Huerta chamou Namor de anti-herói, explicando que era importante tanto para ele quanto para Coogler humanizar o personagem, tornando suas motivações compreensíveis. Apesar de ele ter um papel antagônico no filme, Coogler ficou entusiasmado em incluir as características realmente únicas do personagem dos quadrinhos, incluindo suas asas no tornozelo e orelhas pontudas. Ele também o descreveu como meio idiota, meio romântico e incrivelmente poderoso. Huerta aprendeu uma língua maia para seu papel, e também a nadar. Martin Freeman como Everett K. Ross, um agente da CIA que criou laços com Wakanda. É revelado no filme que ele e Valentina Allegra de Fontaine foram casados. Angela Bassett como Ramonda, a rainha-mãe de Wakanda que está de luto pela morte de seu filho T'Challa. Bassett explicou que Ramonda estaria tentando equilibrar a liderança de seu povo, sendo uma mãe para Shuri e mantendo as ameaças a Wakanda à distância.
enquanto lamentava a morte de T'Challa, que é muito para ela lidar. Além disso, Julia Louis-Dreyfus e Michael B. Jordan reprisam seus respectivos papéis como Valentina Allegra de Fontaine e Eni Jadaka, Eric Killmonger Stevens, Isaac de Bancolé, Dorothy Shield e Dani Sapani reprisam seus papéis como anciões da tribo do Rio Wakandano, tribo mercante e tribo da fronteira, respectivamente. Connie Chiume reprisa seu papel como Zavavari, anteriormente a anciã da tribo mineira, mas agora o anciã estadista, assumindo o papel de Zuri do primeiro filme. Mabel Cadena interpreta Namora, a prima de Namor, enquanto Alex Livinali interpreta o guerreiro Talocan Atuma, e Maria Mercedes Coroy interpreta a mãe de Namor. Imagens de arquivo de filmes anteriores do UCM de Boseman como T'Challa Pantera Negra são usadas no final do filme. Lake Bell aparece como Doutora Graham, uma cientista da CIA encarregada pela busca de Vibranium, enquanto Richard Sif aparece como secretário de Estado dos Estados Unidos. O comediante Trevor Noah dá voz a Grill, uma IA desenvolvida por Shuri, e Kamaru Usman aparece como um oficial da Marinha. Divine Love Konadu-san interpreta Toussaint, príncipe T'Challa, filho de T'Challa e Nakia na cena no meio dos créditos. Com o lançamento de Black Panther em fevereiro de 2018, o produtor Kevin Feige disse há muitas histórias para contar sobre o Pantera Negra, e ele queria que o diretor e co-roteirista Ryan Coogler voltasse para qualquer possível sequência. O Marvel Studios queria manter a equipe criativa o mais intacta possível, enquanto o presidente do Walt Disney Studios, Alan F. Horn, apesar de achar que era muito cedo para discutir uma sequência, também estava otimista sobre o desejo de ter Coogler de volta como diretor. Coogler disse que queria ver como T'Challa Pantera Negra de Chadwick Boseman cresceria como rei em filmes futuros, já que seu reinado só começou recentemente no universo cinematográfico Marvel, ao contrário dos quadrinhos nos quais ele havia sido rei desde a infância. Em março de 2018, Feige disse que não havia nada específico para revelar sobre uma sequência, mas a Marvel tinha ideias e uma direção bastante sólida para onde queriam levar um segundo filme. Naquele mês, o agente de Boseman, Michael Green, estava em negociações para que o ator voltasse como T'Challa em 2 sequências planejadas de Black Panther por um pagamento revelado de US $10 milhões e US $20 milhões, respectivamente. Em outubro, Coogler fechou um acordo para escrever e dirigir uma sequência de Black Panther. Apesar da Marvel e Coogler sempre terem pretendido trabalharem juntos novamente após o lançamento bem-sucedido do primeiro filme, Coogler evitou correr para fechar um acordo para uma sequência. As negociações com Coogler foram concluídas debaixo o radar nos meses seguintes do lançamento do primeiro filme. Ele deveria começar a escrever a sequência em 2019, antes de um início de filmagem planejado no final de 2019 ou início de 2020. Em novembro de 2018, Letitia Wright foi confirmada para reprisar seu papel da irmã de T'Challa, Shuri, para a sequência. Quando Angela Bassett, que interpretou Ramonda em Black Panther, foi questionada se o elenco principal voltaria para a sequência, seu marido Courtney B. Vance disse que sim. Ele disse que isso incluía Michael B. Jordan como Eric Killmonger, que foi morto no primeiro filme, e Bassett concordou. Feige descartou a declaração de Vance em junho de 2019 como puro boato, dizendo que não havia planos definidos para o filme, já que Coogler havia apenas começado a esboçá-lo e ainda não havia compartilhado seus planos com Feige ou com o coprodutor Nate Moore. No mês seguinte, John Kani expressou interesse em reprisar seu papel como pai de T'Challa, T'Chaka, no filme, e Danai Gurira afirmou que Coogler havia confirmado que ela reprisaria seu papel como Okoye na sequência. Feige confirmou o desenvolvimento da sequência em 2019 na San Diego Comic Con, enquanto Martin Freeman confirmou em agosto que ele iria reprisar seu papel como Everett K. Ross na sequência. A data de lançamento de 6 de maio de 2022 foi anunciada na D23 junto com o título de Black Panther 2. Feige disse que Coogler completou um esboço do roteiro para o filme que incluía um vilão e um novo título. No final de 2019, Ruth E. Carter confirmou que voltaria do primeiro filme como figurinista para a sequência, e disse que estava pronta para começar a trabalhar na sequência no outono. Para o filme, Feige, Boseman e Coogler discutiram a adaptação de elementos da performance de T'Challa mais gung-ho no segundo episódio de What If. Em 28 de agosto de 2020, Boseman morreu de câncer coloretal. Coogler afirmou que não tinha conhecimento da doença de Boseman e passou o último ano preparando, imaginando e escrevendo palavras para ele dizer, no filme, que não estávamos destinados a ver.
Feige e outros executivos do Marvel Studios também não sabiam da doença de Boseman. Boseman, que ficou mais magro devido à doença nas semanas anteriores à sua morte, estava preparado para começar a ganhar peso em setembro de 2020, antes de filmar a sequência em março de 2021. De acordo com o The Hollywood Reporter, os observadores da indústria achavam que a Disney poderia reescalar o papel, mas isso poderia gerar uma choradeira dos fãs e incitar comparações entre os atores. Outra sugestão foi a Disney mudar seus planos e fazer com que Shuri assumisse o manto do Pantera Negra, o que ocorreu nos quadrinhos. Na época da morte de Boseman, Coogler estava escrevendo o roteiro e já havia feito um rascunho. Em meados de novembro, a produtora executiva Vitória Alonso disse que uma cópia digital de Boseman não seria criada para o filme e acrescentou que a Marvel estava demorando para decidir o que fariam e como. No final do mês, Lupita Nyong'o, Winston Duke e Bassett foram confirmados para reprisarem seus papéis para a sequência como Nakia, M'Baku e Ramonda, respectivamente, enquanto Tenoch Huerta estava em negociações para um papel de antagonista. Naquela época, as filmagens deveriam começar em junho ou julho de 2021 em Atlanta, Geórgia. Em dezembro de 2020, a data de lançamento do filme foi adiada para 8 de julho de 2022. Feige confirmou que o papel de T'Challa não seria reescalado e disse que a sequência exploraria o mundo e os personagens do primeiro filme como uma forma de honrar o legado que Boseman ajudou a construir. Mais tarde, ele reafirmaria que os efeitos visuais não seriam usados para incluir Boseman no filme, e também disse que parecia que era muito cedo para reescalar, observando como o mundo fora e dentro do UCM ainda estava processando a perda de Boseman. No final do mês, o maquiador de Boseman, Sean Richards, estava escalado para retornar para a sequência, enquanto seu figurinista pessoal, Craig Anthony, disse que não se comprometeria com o filme devido à morte de Boseman. A cabeleireira Deidra Dixon não tinha certeza se ela retornaria após a morte de Boseman, bem como a morte de sua irmã. Em janeiro de 2021, Feige disse que o foco principal da sequência sempre foi explorar ainda mais os personagens e as diferentes subculturas de Wakanda. Naquele mesmo mês, Jordan disse que estava disposto a reprisar seu papel como Killmonger, pois sentia que retornar ao UCM sempre estaria na mesa de alguma forma, devido ao seu amor pelo personagem e por trabalhar com Coogler. Em fevereiro, Daniel Kaluuya disse que não tinha certeza se iria reprisar seu papel como WKB. Ele acabou não participando devido a conflitos de agenda com o filme Nope, 2022. Em março de 2021, Coogler disse que ainda estava escrevendo o roteiro e descreveu o trabalho no filme sem Boseman como a coisa mais difícil pela qual já havia passado em sua carreira. Ele acrescentou que Boseman carregou o primeiro filme e agora, como diretor, era ele que tentaria carregar. Ele foi capaz de reutilizar muitos elementos de seu filme planejado antes da morte de Boseman, enquanto incorporava e aplicava os temas que as pessoas que estavam sofrendo tanto quanto eu poderiam realmente interpretar e executar e sair do outro lado. Freeman disse que em breve se encontraria com Coogler para discutir o projeto. Em abril, Coogler escreveu um artigo no qual dizia que o filme ainda seria rodado na Geórgia, apesar de o Estado aprovar sua polêmica Lei de Integridade Eleitoral de 2021. Embora Coogler não apoiasse o projeto de lei, ele sentiu que boicotar a produção de filmes no Estado teria um efeito negativo nas pessoas que de outra forma, teriam sido contratadas pelo filme. Em vez disso, ele planejou aumentar a conscientização sobre como derrubar o projeto de lei. Nyong'o expressou entusiasmo pelos planos de Coogler e como todos os envolvidos se dedicaram a continuar o legado de Boseman, mais tarde dizendo que Coogler reformulou suas ideias para o filme para respeitar Boseman, o que ela considerou espiritualmente e emocionalmente correto a se fazer. Moore descreveu o filme como você avança enquanto lida com uma perda trágica. Todos os personagens, antigos e novos, estão lidando com como a perda pode afetar suas ações de maneiras emocionais e surpreendentes. O filme continuaria explorando temas feministas do primeiro filme, com Nyong'o dizendo que o filme abordaria as crenças, paixões, amores e discussões das personagens femininas, criando um drama robusto. Ela também sentiu que Wakanda era um mundo que estamos nos esforçando para chegar. O filme apresenta Namor ao UCM, enquanto muda seu mundo natal dos quadrinhos, Atlântida, para Talocan. Talocan é uma civilização mesoamericana luxuosa, escondida e subaquática que foi inspirada na antiga cultura maia. Os criativos trabalharam com historiadores e especialistas maias para retratá-la. Coogler observou que Talocan era semelhante a Wakanda,
pois também era uma civilização avançada, escondida à vista de todos, com Moore afirmando que os dois, muitas vezes se encontram em conflito porque não são diferentes. São essas nações que preferem ficar escondidas e isoladas, com monarcas que são incrivelmente poderosos e têm pontos de vista fortes sobre como o mundo deveria ser. Hannah Beachler retorna do primeiro filme como designer de produção, observando que ela fez um mergulho profundo para retratar esta versão de Atlântida no filme. Ela foi visualmente inspirada pelos filmes Jaws, 1975, e Close Encounters of the Third Kind, 1977, e as imagens cômicas de Jack Kirby. Carter incluiu jade e elementos aquáticos em seus trajes para o povo de Talocan e fez referência a criaturas marinhas, como o peixe-leão e os tubarões, em seus cocares de penas. Muitos dos figurinos precisavam ser testados na água, dada a quantidade de filmagens subaquáticas que ocorreram. Uma das razões foi evitar comparações com Aquaman, personagem da concorrente DC Entertainment. A associação entre a lendária Atlântida e a Mesoamérica surgiu do livro Atlantis, The Antediluvian World, 1882, de Ignatius L. Donnelly. Em maio de 2021, o Marvel Studios revelou o título do filme como Black Panther, Wakanda Forever, que Ethan Anderton, do filme, acreditava ser um tributo adequado a Bozeman, uma vez que Wakanda Forever é o grito de guerra dos wakandanos. No final daquele mês, Freeman disse que havia lido o roteiro e expressou entusiasmo por ele. No final de junho, Edgar Luna, gerente de desenvolvimento de negócios da Worcester, escritório de desenvolvimento econômico de Massachusetts, disse que o departamento técnico de uma grande produção da Disney, que foi confirmada para ser para Wakanda Forever, esteve na cidade na semana de 25 de junho para patrulhar e inspecionar os locais de filmagem, inclusive na sede do Departamento de Polícia de Worcester. A produção começou no Trilitre Studios em Atlanta, Geórgia, em 29 de junho de 2021, sob o título provisório Summer Break, e vai durar até 6 meses. As filmagens deveriam começar em março de 2021, antes da morte de Bozeman. Com o início das filmagens, Feige anunciou que todos do primeiro filme estariam voltando. Autumn Dural Darkapal é a diretora de fotografia, depois de fazer isso na série do Disney+, Loki, substituindo Raquel Morrison, do primeiro filme. Uma colaboradora de longa data de Coogler, Morrison planejava retornar para Wakanda Forever, mas não conseguiu devido a um conflito de agenda com seu filme Flint Strong. Discutindo o uso de lentes anamórficas em oposição às lentes esféricas, Coogler explicou que as lentes anamórficas deformam um pouco a imagem, o que se encaixa com o filme tendo o nevoeiro da perda sobre ele uma perda profunda, pode distorcer a forma como você vê o mundo. Gurira, Neon e Kazumba se uniram no set enquanto lidavam com sua dor pela morte de Bozeman, com Rai e Gurira particularmente se conectando através de caminhadas juntas. Gurira descreveu se sentir emocionada ao entrar no set do Trono, pois se lembrava de filmar cenas com Bozeman durante o primeiro filme e disse que Coogler a ajudou a processar sua dor. Bassett disse em julho que o roteiro ainda estava passando por mudanças devido à morte de Bozeman, e passou por pelo menos 5 versões. Ela também indicou que Joe Robert Cole estava contribuindo para o roteiro depois de coescrever o primeiro filme com Coogler, que Feige logo confirmou. Michaela Coel se juntou ao elenco em um papel não revelado. Em agosto, Isaac de Bancolé foi confirmado para reprisar seu papel como ancião da tribo do Rio Wakandano. E Dominique Thorne começou a filmar cenas para Wakanda Forever como Riri Williams, antes de estrelar como a personagem na série de TV, Heroine Art. As filmagens daquele mês estavam previstas para acontecer no Massachusetts Institute of Technology e em Worcester, com a produção se preparando para filmar uma perseguição de carros em Worcester em 18 de agosto. Uma cena de perseguição foi filmada no túnel Ernest A. Johnson em 23 e 24 de agosto. Em 25 de agosto, Letitia Wright foi temporariamente hospitalizada com ferimentos leves sofridos em um acidente enquanto filmava uma cena em Boston. Wright foi para sua casa em Londres para se recuperar em setembro, enquanto as filmagens continuavam em torno de sua personagem. Dorothy Steele, que interpretou a anciã da tribo mercante wakandana no primeiro filme, morreu em 15 de outubro. Ela estava no meio de suas filmagens reprisando seu papel para a sequência quando morreu. No final de outubro, o lançamento do filme foi adiado para 11 de novembro de 2022. A produção mudou para o Mary Rose Waterfront Park em Brunswick, Geórgia, em 22 de outubro, onde as filmagens ocorreram de 28 de outubro a 2 de novembro. Michael Torras,
gerente da Marina de Desembarque de Brunswick, disse que um navio de cruzeiro de 300 pés se juntaria à produção nos dias seguintes, e a maior parte das filmagens ocorreu na água. Matthew Hill, diretor da Autoridade de Desenvolvimento do Centro de Brunswick, disse que a maioria das cenas foi filmada à noite. Em 5 de novembro, as filmagens das cenas que não exigiram Wright foram concluídas, antes da produção entrar em hiato em 19 de novembro. Isso foi para a recuperação do ombro fraturado de Wright e uma concussão, que foram mais graves do que determinado inicialmente, e não se esperava que afetasse a data de lançamento do filme. O The Hollywood Reporter observou que isso poderia representar um problema para o retorno de Wright às filmagens em Atlanta, já que ela não é cidadã dos Estados Unidos e supostamente não foi vacinada. Em meados de dezembro, o The Hollywood Reporter confirmou que as filmagens seriam retomadas no final de janeiro de 2022 em Atlanta com a participação de Wright. Feige Moore e o produtor executivo Louis D'Esposito confirmaram no início do hiato que Wright era a nova protagonista do filme. As filmagens foram retomadas em meados de janeiro de 2022, com o retorno de Wright recuperada, e esperava-se que continuassem por 4 semanas. Naquele momento, o The Hollywood Reporter informou que Duke havia negociado um aumento salarial para seu retorno por causa do papel expandido de seu personagem na sequência. No mês seguinte, Neon revelou que Danny Sapani estaria reprisando seu papel como o ancião da tribo da fronteira de Wakanda no filme. Dominique Thorne terminou de filmar suas cenas em 13 de março. As filmagens adicionais começaram em 18 de março em Porto Rico, onde foram oficialmente encerradas em 24 de março. Em junho, Huerta foi confirmado para aparecer no filme, e em julho, durante a San Diego Comic Con 2022, foi oficialmente confirmado para interpretar Namor, quando Coel, Mabel Cadena e Alex Livinali também foram revelados como Aneka, Namora e Atuma, respectivamente, e Florence Kazumba reprisando seu papel como Ayo. As refilmagens ocorreram com o elenco após a participação na Comic Con. Huerta os descreveu como sendo pequenos pedaços que faltavam. No final de julho foi revelado que Kamaru Usman apareceria no filme, enquanto Richard Schiff se juntou ao elenco em setembro. Em outubro foi revelado que Lake Bell apareceria no filme. Ela já dublou versões alternativas de Natasha Romanoff, Viúva Negra em What If. Michael P. Chalver retorna como editor. O filme apresenta apenas uma cena pós-créditos, com Moore explicando que os criativos sentiram que o final era tão poético, que incluir uma cena adicional após os créditos teria parecido um pouco falso em relação ao que estávamos fazendo. O site agregador de resenhas Rotten Tomatoes relatou uma taxa de aprovação de 84% com uma classificação média de 7,2/10, com base em 239 avaliações. O consenso dos críticos do site diz: um tributo pungente que move satisfatoriamente a franquia Black Panther. Wakanda Forever marca um triunfo ambicioso e emocionalmente gratificante para o UCM. No Metacritic, o filme tem uma pontuação média ponderada de 67 em 100, com base em 59 críticos, indicando críticas geralmente favoráveis. Camboli Campbell da Empire Online deu a Black Panther, Wakanda Forever 4 de 5 estrelas, afirmando que o filme se destaca de uma era um tanto estereotipada dos filmes da Marvel, mantidos juntos por seu senso de lugar convincente e agindo como um elogio apaixonado para Chadwick Boseman, e sentindo que era imaginativo e fundamentado, o que torna a inclinação para o habitual espetáculo dominado por CG um pouco chocante. Campbell elogiou as performances de Wright, Duke Bassett e Coel, e descreveu o personagem de Huerta como um destaque, uma adaptação imaginativa do personagem veterano dos quadrinhos. Aquele que aqui fala a verdade com veneno convincente. Tom Jorgensen da IGN deu ao filme 7 de 10, afirmando que era uma despedida eficaz e emocional de T'Challa, uma meditação sobre forjar o próprio futuro a partir de um passado doloroso, mas com um enredo que deve introduzir uma nova nação e pavimentar o caminho para uma nova onda de histórias da Marvel. Ela luta sob o peso de toda essa expectativa. Jorgensen elogiou as performances de Bassett e Huerta, mas ele sentiu que T'Challa não havia sido estabelecida tão graciosamente quanto Black Panther fez com Wakanda. E o terceiro ato do filme levou a sorte longe demais, com uma escolha tática mal concebida e logicamente desconcertante. Owen Gleiberman, da Variety, escreveu: o filme não tem o Paul clássico dos quadrinhos do Pantera Negra e dura facilmente 20 minutos a mais. Provavelmente poderíamos ter vivido sem a história de T'Challa. No entanto, Wakanda Forever tem um suspense emocional lento,
Uma vez que o filme começa a ganhar força, ele não para da mesma forma. Michael Phillips, do Chicago Tribune, sentiu que Wakanda Forever não é especial como o primeiro filme. A qualidade da narrativa e especialmente das sequências de ação tornam-se menos eficazes à medida que o filme avança. No entanto, ele destacou que todo ator na tela aqui é maravilhoso,